Oi, Alexandre, já entrou? Que rápido, pontualidade, hein? Pede aí, manda a solicitação pra gente já começar. Todo mundo tá com papel e caneta aí na mão pra anotar as dicas do Alexandre? Deixa eu botar ele aqui. Já vai falando que bicho que tem. Tudo bom, Boa Alexandre? noite. Boa noite. Tá me ouvindo Tô, bem? tô te ouvindo bem. No comecinho eu não tava te ouvindo, não, mas agora eu tô. Agora Agora tá? eu tô. Então, Tá me ouvindo beleza. bem O também? pessoal tem. Tô Perfeito. bem, tá bem, a imagem tá boa também. Acho que dá pra gente já tocar. Se Beleza. apresenta aí pro pessoal, pra quem não te conhece. Legal. Já, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Abrir seu espaço aqui é bem bacana. Acho que é um assunto de interesse de muita gente, de muitos dos seus seguidores também, né? Tem muita gente que é preocupado com a saúde, mas que também Sim. tem os animais. É, eu sou Uhum. veterinário, né? Trabalho com alimentação natural, né? Trabalho com a nutrição de pequenos animais, cães e gatos. Mais Tá. focado para a parte de cães, e a gente vai falar um pouquinho na live por que disso, né? A gente conversou da última vez um pouquinho. E tem essa Uhum. preocupação de realmente buscar aumentar a longevidade deles, que a gente sabe que hoje grande parte dos problemas que a gente tem nos humanos acabou refletindo neles também, né? Por uma série aí de Uhum. N fatores. Então, eles também hoje têm um estilo de vida complicadinho. Eu trabalhei durante uma parte da minha carreira dentro da indústria farmacêutica, assim, viajei para vários países com indústria e tudo, e eu Uhum. comecei a perceber que os mesmos problemas que a gente vê nos humanos, a gente vê nos animais, e não é uma coisa isolada. Assim, os problemas de Tá. vários lugares do mundo são os mesmos com os cães, com os gatos, a coisa meio que se repete, né? Obesidade, diabetes, problemas renais, todos os problemas que a gente tem, basicamente, né, com os humanos, esses problemas ligados à alimentação, a gente tem com os animais também. Aí eu resolvi, né, me dedicar a isso e, recentemente, a divulgar um pouco mais essa informação aqui pelo Instagram, né? Foi quando a gente acabou Uhum. se conhecendo por aqui, né? É, o que eu percebo é que assim, os animais, né, talvez dos nossos avós, até mesmo às vezes dos nossos pais, não sofriam com a quantidade de doenças que a gente vê os bichinhos sofrendo recentemente, né? Então, com Sim, certeza tem algum fator que modificou aí e que diminuiu a expectativa de vida desses animais e adoeceu eles. A gente vê até animais novos, né, indo no exatamente. veterinário já cheios de problema de saúde. Eles estão ficando doentes cada vez mais cedo, né? Assim, por mais que alguns estudos mostrem que eles estão realmente vivendo mais em tempo de vida, mas Uhum, eles acabam que a qualidade de vida que eles têm está diminuindo cada vez mais. A gente vê problemas que antes eram considerados de animais idosos, hoje acontecendo cada vez mais cedo. uhum, Assim, talvez não, o maior problema hoje que eu vejo é realmente com a nutrição, né? Com a alimentação. A gente sabe que o alimento industrializado é ruim. Isso aí não existe uhum. dúvida mais, independente do estilo de dieta, de alimentação, qualquer que seja. Um consenso que existe é esse, né? Que o industrializado é ruim. E aí, quando você Uhum, vai para o lado da veterinária, talvez a gente seja a única classe de profissionais da saúde que recomende que o animal, que o paciente deva comer um alimento 100% industrializado, né? Que aquela é a única ou a melhor opção para ele. Então, a única fonte de nutrição, exatamente. né? Exatamente. Tanto que a gente chega no ponto hoje que se você perguntar para uma criança qual que é a comida de um cachorro, qual que é a comida de um gato, ele vai responder ração. É. Ração. E como que é isso durante a faculdade? O que vocês recebem de orientação? O quanto é abordado a questão da nutrição para cães e gatos quando vocês estão estudando ainda na faculdade? Então, hoje, uma das maiores barreiras que a gente tem realmente, assim, eu tenho alguns profissionais que têm essa preocupação com a alimentação, mas existe uma barreira muito grande de outros profissionais em aceitarem isso, justamente pela nossa formação, né? Durante a graduação, da Uhum. graduação de veterinária, ela dura 5 anos, né? A graduação. E na faculdade que eu fiz, na universidade que eu fiz, eu tive um semestre sobre nutrição e esse um semestre
era aula uma vez por semana, e grande parte do conteúdo era muito mais dentro de um laboratório, ensinando a calcular matéria seca, ensinando a calcular extrato etéreo, sabe, aquela coisa muito básica de laboratório mesmo, do que realmente a nutrição aplicada à clínica. Da parte de nutrição clínica, a importância dos nutrientes nas doenças, a importância do animal estar bem nutrido para poder responder melhor ao Quer dizer, o que tratamento. você fala e hoje no teu Instagram ficou um conteúdo totalmente de fora do que você aprendeu na graduação. Totalmente, totalmente. Assim, não só, conversando com outros profissionais, a gente vê que não era um problema da minha universidade, não era um problema de onde eu me graduei. É um problema geral. É um problema geral que assim, não existe uma preocupação, não existia até então, né, que a nutrição é talvez o pilar mais importante para a saúde, né? A gente fica muito mais preocupado em aprender sobre doenças e protocolos de tratamento e sintomas e como tratar sintomas do que focar realmente na nutrição. E ainda existe o outro porém, né, que isso é o processo de mudança é muito lento, que existe sim uma pressão, um lobby muito forte da indústria hoje dentro de praticamente todas as universidades e também de todos, assim, não todos, né, mas grande parte dos profissionais. A indústria é muito forte, a indústria patrocina muitos eventos, da mesma forma que a medicina humana, né, não é muito diferente. Quer dizer, então tu já sai da graduação com a cabeça formada, né, com relação a uma forma de alimentação, e depois são poucos profissionais que vão de fato atrás de informação de qualidade, né, e vão fugir dos ensinamentos que receberam. Exatamente. E propor totalmente diferente, né? Dá para resumir muito fácil a parte de nutrição do curso de veterinária, né? É assim, se o animal tem um problema hepático, você dá uma ração hepática. Se o animal tem um problema renal, você dá uma ração renal. Se o animal tem um problema de hipersensibilidade, de obesidade, você dá uma ração low fat ou uma ração voltada para perda de peso. É basicamente isso, assim. A gente não vê nada dessa parte realmente de nutrição. É totalmente, a gente é catequizado mesmo para falar, o cão e gato deve comer ração, a ração é a melhor opção para ele, a ração é a única opção, qualquer coisa fora disso é coisa de louco. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Bom, lógico que as orientações que você vai passar aqui não suprem, né, a consulta com um profissional, mas da mesma forma que a gente tem profissionais, médicos e nutricionistas falando sobre dieta para humanos, né? Alguns conceitos básicos que independem, né, de uma análise específica, de um atendimento, de fato, de um cachorro, eu acho que dá para a gente colocar aqui na live. Vamos começar falando dos cachorros, né? E por que na tua concepção eles devem, assim como nós, seres humanos, comer comida de verdade, não comida industrializada? Legal. Se a gente pega e vai analisar um pouquinho de dados, né, o que a gente tem hoje dos cães especificamente, hoje tem estatísticas em diferentes países, né, que mostram que o nível de obesidade nos últimos 5 anos aumentou 900% nos cães. Então a gente fala, 900%. 900%, assim, é um número assustador. Estima-se que 1 em cada 2 cães vai ter câncer. Então, assim, hoje é muito difícil uma pessoa que tem um animal de meia idade, vamos colocar aí a partir de 5, 6 anos, que nunca tenha passado por um probleminha de câncer, ou uma pessoa que não conheça um cão de um próximo que tenha morrido de câncer. É comum, é uma coisa que não é normal, mas é comum, né? O cão desenvolver câncer. E aí a gente vê que pesquisas em humanos mostra que 90% dos cânceres das neoplasias são evitáveis. Somente 10% tem a origem realmente genética. A gente não tem nada disso em cães especificamente, mas eu não duvido nada que seja a mesma representatividade, né? E aí, o que tem de comum, né? O que aconteceu nos últimos anos que pode ter gerado esse tipo de problema? Cada vez mais vem aumentando o uso de problemas, uso de alimentos industrializados, né, da ração. E com isso, a gente vê crescendo cada vez mais esse tipo de problema também. E aí a gente vai e começa a analisar, fazendo uma análise, vamos dizer, nutricional da ração, a gente vê que ela é totalmente diferente do alimento que eles deveriam comer ou que eles comeriam na natureza, né? A gente consegue fazer esse paralelo de uma forma muito
muito fácil, porque hoje a gente tem os lobos, né, que vivem, que é o ascendente direto dos cães. Então, se a gente não tivesse intervido na evolução dos cães, hoje eles seriam muito próximos dos lobos, né? E aí, fazendo um paralelo, né, entre a ração, uma média das rações que existe hoje no mercado, e essa dieta que a gente fala que é a dieta ancestral, que é a dieta dos canídeos selvagens, em termos de gordura, proteína e carboidrato, em termos de gordura, por exemplo, a dieta ancestral teria algo em torno de 45% de gordura. A ração hoje tem algo em torno de 35%. Pelo menos está próximo. Proteína, ela saiu da casa dos 50%. Hoje, a gente tem ração, o que é preconizado, o mínimo é 18%. Uma média, uma ração para ser considerada excelente tem em torno de 21%. A gente tirou metade da proteína que eles deveriam. Bem menos, né? Exatamente. E aí, o maior, assim, o que me chama mais atenção é realmente a relação do carboidrato. Né? Que os cães e os gatos, na natureza, o carboidrato que eles consumiriam é mínimo, o gato praticamente zero, né? Os cães... De que fonte que viria de carboidrato na natureza? Para um cachorro ou para um gato? Para o gato e para o cão também, basicamente, através do conteúdo intestinal das presas, né? Do conteúdo que ele abateria a presa e consumiria aquele conteúdo junto com os intestinos, com as vísceras. Os cães, os canídeos selvagens, não são todos, mas algumas espécies ainda têm por hábito de comer algumas frutas, algumas raízes, algumas plantas. Então eles têm um consumo um pouco maior de carboidrato, mas os gatos, os felinos selvagens, né, eles não fazem isso na natureza de forma natural. Não buscam, né, carboidrato na natureza. Não, de forma alguma. E os cães também, eles buscam, assim, não é nem de perto a fonte principal de energia deles, né? Eu não tenho experiência com gato porque eu nunca tive, mas eu sei que cachorro, né, porque não tá mais no habitat natural, se você oferecer qualquer coisa, eles comem, né? Com gato é a mesma coisa, por exemplo, tem gente que oferece resto de pão, borda de pizza para cachorro, até bolacha. Infelizmente, né? Assim que a gente sabe que nem deveria oferecer. Mas para gato, se eu oferecer, por exemplo, uma borda de pizza, o gato come ou não? Então, o gato, um dos grandes desafios que a gente tem com a alimentação natural com ele, se ele foi criado comendo diferentes tipos de alimentos, principalmente de texturas diferentes, ele até aceita outros tipos de alimentos, de comida. Mas, de maneira geral, o gato é um animal extremamente sistemático, vamos dizer assim. Qualquer alteração da rotina dele, ele não aceita. Então, quando a gente tenta introduzir, muitas vezes, uma alimentação natural, eles não aceitam, eles não comem, eles realmente ficam sem comer. Então, por isso que a gente acaba se limitando muito na alimentação natural dos felinos. Isso também vem do comportamento que o próprio felino tem na natureza, né? Que ele é extremamente sistemático, a alimentação dele. E o gato acompanha os humanos há muito menos tempo do que os cães, né? Então, eles ainda preservam muito pouco, vamos dizer, da natureza selvagem deles, né? Então, eles ainda não estão totalmente domesticáveis. Eles preservam muito essa parte, esses instintos deles. E já o cachorro, se der até algodão doce, pega. O cachorro ele já está mais adaptado, tanto com o nosso tipo de alimentação, e ele tem uma dependência, um relacionamento muito mais próximo com os humanos. Então, é muito mais fácil. E ele se adapta muito mais, né? Ele é um animal que se adapta super bem a diferentes tipos de alimentação, tanto que ele consegue comer a ração a vida inteira e sobreviver, né? Sim. E o que acontece com nós, seres humanos, né? Por exemplo, de vício, quando você come carboidratos refinados. Se é um cachorro que está sempre ali recebendo besteira dos donos, eles enfrentam isso também? Ficam viciados em comida que a gente sabe que não faz bem? Acontece isso com eles também? Sim, também. Não, às vezes, não muitas vezes o vício na comida em si, mas o que pode acontecer mas no hábito ali, exatamente. Existe sim um problema comportamental e muitas vezes os cães acabam vencendo os tutores pelo cansaço, né? Às vezes o tutor acostuma a tal horário dar um petisco para ele. O dia que o tutor, às vezes a gente está no processo de emagrecimento, corta o petisco, se o tutor não dá, o animal vira um inferno dentro de casa, de latindo, de pedindo, de chorando, e acaba vencendo pelo cansaço, né?
eles são extremamente condicionáveis, né? Então, se ele tem um certo hábito e você recompensa, Tá. ele vai repetir aquilo. E aí ele acaba se acostumando. Ele acaba condicionando o tutor a poder fazer dar aquele petisco, dar aquela comida que ele quer, né? Tá. Com relação até o comportamento, você indica que o cachorro coma, por exemplo, no mesmo horário que as pessoas da casa comem, ou o ideal para ele não ficar condicionado a ficar pedindo o que os donos estão comendo, é melhor dar num horário separado? Que dica que você dá dessa parte comportamental? Do melhor horário, da melhor forma de oferecer o alimento para o pet? É super interessante se a gente conseguir encaixar na nossa rotina, que ele se alimente no mesmo horário que a gente, justamente para evitar isso, né? Que ele veja a gente comendo e a gente acaba dando o que a gente sabe, que às vezes é difícil a gente resistir e não dá. Então, se você prepara a alimentação dele e serve junto com a família, tem essa vantagem. E assim, o cão, ele enxerga a família que ele vive como se fosse a matilha dele, né? Então ele vê que tá todo mundo comendo, pô, por que eu não tô comendo, né? E aí, então... Fica preterido. Exatamente. E aí ele começa a pedir comida. E uma outra dica bem interessante, que muita gente, é difícil a gente seguir, mas é legal sempre, assim, nunca dar o alimento pro nosso filhote, pro cão, fora do local dele se alimentar. Então, se ele tem lá o lugarzinho dele alimentar, você pode até dar o petisco, dar qualquer coisa na hora da alimentação. Mas colocar no pote, colocar no lugar. Para ele entender que ali é o lugar dele comer, né? Então, senão fica é bem comum, né? Às vezes os cães que a gente está comendo alguma coisa e eles ficam olhando, pulando, pedindo. Exatamente. Eles acostumam, né? Não, e aí o que acontece às vezes que eu imagino a pessoa já tem ali uma quantidade de comida que ela dá para o cachorro, ou de comida natural, ou de ração, e quando ela vê, ela está incluindo um monte de sobras ali, e muitas vezes talvez isso seja responsável por um aumento de peso do animal. Com e a pessoa fala, mas eu tô fazendo tudo certo, né? Mas não está contabilizando esses extras aí que tá dando para o cachorro. E o problema ainda fica mais grave quando mora mais de uma pessoa na casa, né? Porque enquanto é uma pessoa... todo mundo dá exatamente, um pouquinho. Se cada um dá um pouquinho, no final do dia, às vezes ele está comendo mais os petiscos do que a alimentação principal em si, que seja a ração, que seja a alimentação natural. Então, principalmente quando as avós, né? As avós são sempre as culpadas, né? Que eu recebo muita mensagem. Geralmente, é sempre, mas eu até controlo, mas a minha mãe sempre dá 2 pães para ele de manhã. Eu até recebi uma mensagem. Uma banana à tarde. Eu até recebi uma mensagem esses dias de um animal que a gente que estava investigando de tudo, problema hormonal, tinha revirado já o cão e ele não perdia peso. E aí eles foram descobrir, todo dia de manhã, a pessoa morava com a mãe dela, todo dia de manhã ela dava 2 pães pro cão. Então, assim, já tinha mudado a alimentação, já tinha feito de tudo. E todo dia... Com margarina. Mas ele tava ficando com fome, tadinho, sabe? Aquelas coisas de vó mesmo. Então, para eles, acaba que é um pouco mais fácil esse processo de emagrecimento do que para nós, né? Eles não têm tanta essa parte, eles não vão na conveniência e compram um chocolate, né? Então dá pra gente comprar. Fica dependendo do que o dono vai dar, né? Vamos falar então primeiro sobre a alimentação aí dos cães. Lógico que a gente orienta aqui que não seja feito por ração, né? Então, de que forma que seria o correto a gente alimentar um cachorro primeiro? Depois a gente fala um pouquinho dos gatos. Legal. Sim, vamos falar um pouquinho o que é a tal da alimentação natural, né? Esse nome. Basicamente, é uma dieta que ela é formulada usando o que a gente chama de comida de verdade, né? Que você vai pegar carne, legumes, vegetais, que é uma alimentação que seria os ingredientes que a gente usa na nossa alimentação, e combinar esses ingredientes de uma forma que consiga suprir a necessidade deles, se aproximando ao máximo do que seria a dieta ancestral. Então, assim, vamos dizer, o mundo ideal seria eles na natureza comendo a comida natural, caçando. Como a gente não consegue ir caçar para eles todo dia e trazer a comida ou deixar nossos cães caçarem, a gente usa uma combinação desses ingredientes, né, carne, de legumes, vegetais, vísceras, para poder
produzir um alimento, uma dieta que consiga atender às necessidades nutricionais deles, né? E aqui eu acho que vale E aí? a gente ressaltar que a alimentação natural é diferente de fazer da comida caseira, né? Não é que você falou, De resto de não é dar comida, né? restos de comida para ele, né? Tá. E aí seria mais carnes e vísceras, mais vegetais? Qual que é a proporção? O que entra mais numa dieta Uhum. canina? Existem basicamente dois tipos de alimentação natural, né? Aquela alimentação que é a alimentação natural cozida, que aí é muito similar à nossa alimentação, e vai depender muito do objetivo, mas para um animal saudável, eu não gosto de trabalhar com uma grande quantidade de carboidratos, acabo trabalhando com uma quantidade menor de carboidratos, uma quantidade maior de carnes. Os carboidratos, para eles, são totalmente dispensáveis também. Acaba entrando na alimentação mais por um objetivo, vamos dizer, econômico, porque ele é mais barato do que a carne, e dependendo da origem não vai ter um impacto tão grande na saúde deles, né? E tem a alimentação crua, que aí ela divide em várias vertentes, né? Mas aí a crua a gente já consegue trabalhar com uma quantidade maior de proteína, uma quantidade maior de gordura, se aproximando muito mais do que seria a alimentação ancestral deles. Na alimentação cozida, existe uma certa limitação na quantidade de gordura, porque o próprio processo de cozimento altera a estrutura química e física da gordura e predispõe à formação, ao desenvolvimento de alguns tipos de doenças, principalmente a pancreatite, né? Então ela fica mais difícil de ser metabolizada quando a gordura está cozida. Então, dependendo do nível de gordura que a gente precisa trabalhar na dieta, aí ela tem que ser cozida. E aí na dieta ela tem que ser crua. E aí na dieta crua, dá pra gente trabalhar com níveis mais altos de gordura, níveis mais altos de proteína, e até eliminar os carboidratos. E aí dentro da dieta crua, existem, vamos dizer, outras vertentes, que seria a crua com ossos, que é onde inclui os famosos ossos carnudos, né, que seriam os ossos que têm uma quantidade maior de carne, por exemplo, o pescoço de frango, o pé de frango, o dorso, carne de coelho, carne de rã. Eu posso fazer uma cozida e incluir o pescoço de frango, o pé de frango? Dá para fazer essa combinação? Sim, dá para fazer. Quando a gente fala em dieta crua, mesmo ela sendo uma dieta crua, se a gente for incluir uma quantidade maior, por exemplo, de tubérculos, esses tubérculos têm que ser cozidos. Então, você acaba fazendo essa mistura. Dá para deixar as proteínas e os ossos carnudos crus e a parte de vegetais cozidos. Dá para fazer sim, tranquilo. E aí, dentro da dieta crua com ossos, né, existem aí outras vertentes, que seria basicamente assim, dividindo o estilo Prey Model, né, que é uma dieta que, na verdade, as duas surgiram lá na Austrália com dois pesquisadores diferentes, mas um defendia que os cães na natureza não consumiriam nada de origem vegetal, que é essa Prey Model, que é basicamente você imitar realmente a composição da... Uma carnívora. Isso, ela é totalmente carnívora, e você imita realmente a composição da presa que o animal iria ser abatido, que o animal iria consumir na natureza. Então você combina, né, os ossos carnudos, carne, a musculatura, né, a carne, vísceras, e basicamente isso, e essa é a dieta. E tem uma outra linha, que é a linha da BARF, né? Que aí sim ele já defende, esse pesquisador já defende que os cães consumiriam uma certa quantidade de vegetais na natureza, uma quantidade pequena, em torno de 10, 15%, mas que eles precisam dessa dieta. E acaba navegando assim, existem outras variações, mas nada que fique longe dessas duas principais, né? Tem algum percentual, assim, a pessoa fala assim, meu cachorro tem 5 quilos e ele tá no peso correto, né? Porque eu acho que o cálculo, se o cachorro tá obeso ou não, deve influenciar no cálculo. Sim. Mas para um cachorro que já tá no peso, mais ou menos ali, quanto do peso dele que ele vai comer em comida todos os dias? Vai depender muito de qual dieta a gente escolhe, né? Porque dependendo do estilo de dieta, vai mudar a densidade energética dessa dieta. Mas e depende também do porte do cão. Cães menores têm uma demanda energética maior do que cães maiores.
Mas, assim, um número num chute mesmo, assim, sem avaliar, essa porcentagem do peso vivo vai variar de 3 a 7% do peso corporal dele. Tá. Então, fica mais ou menos nessa faixa. Um cão que não tem um nível de atividade menos de 1 hora por dia, um cão de médio porte, para dar um exemplo, né, para ficar mais palpável, um cão de médio porte, castrado, de meia idade, em torno de 5, 6 anos, com nível médio de atividade, nível baixo, né, até menos de 3 horas de atividade, ele vai consumir algo em torno de 3% do peso vivo dele. Então, um animal de 10, 15 quilos, mais ou menos 300, 350 gramas de comida. Igual eu falei, lógico que vai depender muito de como que é composta essa dieta, né? E quantas vezes o animal tem que comer? Seja cachorro ou gato, tem um número de refeições no dia? Cachorro pode fazer jejum e fazer one meal a day, né? Uma refeição e o restante, como é que fica? Vamos lá, os cães, né? Os cães, eles aceitam o jejum super bem. Por protocolo, a gente recomenda alimentar cães adultos 2 vezes por dia. Mas eles se dão super bem comendo uma vez só ao dia. Dá para incluir isso na rotina deles. Não existem tantos trabalhos com relação ao jejum nos cães, mas eles se adaptam bem. Tem até assim, não é nem um trabalho, é um relato de caso, que eles fizeram um teste com um animal, deixaram ele em jejum em 2 anos seguidos. No primeiro momento, por, se não me engano, 100 e poucos dias, e só no centésimo, sei lá, segundo dia, que ele começou a aumentar os níveis de ureia e creatinina no sangue. Então era um indicativo que ele estava começando a catabolizar proteínas, né? Então ele viveu bem, com nível de atividade bem normal, até 100 dias sem alimentação, só com água. E aí o mais interessante desse relato, né, que no segundo ano eles foram repetir para ver se ele aguentava mais tempo com esse mesmo animal, e ele começou a ter indícios que estava metabolizando proteína só 20% a mais do tempo, tipo no dia 120, no dia 130, que demonstra que eles vão se adaptando, né? E aí, se a gente faz o paralelo com a natureza, né? Na natureza, os cães, os canídeos selvagens, eles não comeriam de 3 em 3 horas. De forma alguma, né? Eles comeriam 1, 2, 3 vezes na semana. O padrão de alimentação deles, geralmente eles abatem uma presa e vão consumindo aquela presa durante 2, 3 dias. Então, eles têm um dia de alta consumo de alimento, e os outros dias eles têm um consumo de energético reduzido. E tem alguns estudos que foram feitos em cães idosos que mostrou que quando a gente reduz mais ou menos aí de 10 a 25% das calorias diárias deles, isso traz muitos benefícios para a saúde deles no futuro. Então, assim, a restrição calórica para eles é interessante, e o jejum é uma forma da gente fazer essa restrição calórica, né? Isso a gente está falando para cães. Para gatos tem alguma diferença? Os gatos, principalmente gatos que são alimentados com ração, eles não toleram muito bem jejuns mais longos do que 12 horas. Eles têm uma demanda muito grande de aminoácidos, né? O gato é um carnívoro estrito, que a gente fala. Obrigatório, né? Exatamente. E se ele fica em jejum, ele começa a metabolizar a própria proteína, né? A usar a própria proteína como fonte de energia, e começa a dar uma degeneração gordurosa hepática. É muito rápido. Então, felinos, os gatos, né, o recomendado é nunca passar de 12 horas de jejum. Isso acaba sendo uma das maiores uma outra dificuldade, né? Acaba complicando a introdução para ter um gato. Não, e a introdução de uma nova alimentação, né? Porque se ele come ração e eu quero mudar, um cão, por exemplo, ele come ração e eu quero mudar para alimentação natural, se ele não aceita no primeiro momento, que é difícil, mas acontece, eu deixo ele em jejum, eu deixo ele com fome, uma hora ele vai comer. Ele não vai morrer com fome. Mas você pode passar desse tempo aí que você falou e exatamente. Tem um problema. Com o gato eu não consigo fazer isso. Eu preciso deixar ele se alimentar pelo padrão alimentar do gato, né? O gato, mesmo na natureza, ele teria um padrão de consumo de pequenas porções de comida ao longo do dia.
Diferente do cão, que seria um Uhum. grande volume em um momento só e depois ficaria roendo os ossos ali por mais Tá. 2, 3 dias. O pessoal tem muita dúvida com relação a valor. Se essa alimentação vai acabar ficando cara comparada a uma alimentação, né, Uhum. de uma ração de qualidade, vai. Não vamos colocar aquelas rações coloridas que, que compra a granel, né? Mas uma ração de qualidade, entre aspas, a comparação disso com o custo que a pessoa Uhum. vai ter com uma alimentação natural. Hoje, as grandes, vamos dizer, desculpas ou dificuldades que existem com a alimentação natural, uma é a questão do Preparo, o acho. tempo, todo mundo reclama bastante do tempo, e outra é o preço, né? O preço, que é a sua pergunta específica, assim, dá para fazer no preço que o seu bolso der conta, né? Se você, quem teve um pouquinho de curiosidade já e procura no Instagram fotos de alimentação natural, você vai ver tem gente que põe cranberry, blueberry, põe é, então, assim, Prime Rib pro cachorro. exatamente. Se você quiser, pode custar milhões de reais, né? Mas, assim, na Uhum. prática, Dá para fazer com carne barata. dá para fazer com a carne barata e, como referência, eu sempre falo que fica mais ou menos o mesmo preço de você dar uma ração de qualidade considerada super premium, premium do mercado, né? Que isso é um outro problema que a gente tem. Que não existe uma definição do que é uma ração super premium, uma ração premium, né? Quem... Para mim é mais o nome, né? Você vai ver os componentes ali, os ingredientes são horrorosos. É, Aí recebe aquela nomenclatura de premium, tal, aí chama a atenção do né, dono, não né? existe uma legislação que fale assim, olha, uma ração para ser super premium, ela tem que ter isso. Quem define é a própria indústria e muitas vezes o próprio fabricante fala assim, ó, essa é a minha ração super premium. Mas assim, É a minha linha, tal. exatamente, uma definição muito mais comercial do que realmente uma definição assim técnica do que é que tem ali dentro, né? Tanto Uhum. que você pega duas rações Tá. super premium, se você for comparar a composição, você vai ver coisas assim absurdas e diferentes entre elas, né? E Uhum. do Aí você falou. Pode não, falar. e só para completar, né, o outro, vamos dizer, a outra desculpa que a gente tem em relação ao tempo, é, Uhum. mais ou menos para ter uma ideia, a alimentação natural a gente não precisa cozinhar todo dia para o animal, né? É outra impressão que o pessoal tem. Dá para Dá para congelar, preparar as por exemplo. porções e deixar congelado por até 60 dias. Mais ou menos, Tá. se você se organizar, você gasta no máximo umas 2 horas por mês para preparar a alimentação para o seu cão com tranquilidade, assim. Eu Uhum. fiz uma live semana passada com duas tutoras. Uma tinha 4 animais e a outra tinha 13 Goldens. Então era assim, ela fazia Quantos? 13. 13 13. Goldens. Nossa, Ela falou, essa que gente. tinha 13, que era criadora, ela falou: eu não tenho espaço físico para preparar alimentação para 13 Goldens. Né? Um Golden vai comer mais ou menos aí sei lá, umas 900 gramas de comida por dia. Por Então ela dia. falou assim: eu vou preparando durante a semana, mas eu gasto mais ou Uhum. menos meia hora por dia para preparar a alimentação de 13 Golden. Depois pega a prática Exatamente. também, E né? ela fala, mas Fica aí mais eu compro no fácil. açougue, o cara já pica para mim a carne, eu compro não sei, eu já tenho um processador, que o negócio é industrial, né? Você preparar comida para Uhum. 13 animais, mas dá para você. É importante variar a fonte de proteína, então dá de vez em quando carne bovina, às vezes carne de frango, Uhum. carne de porco. É importante isso para cães e gatos, essa variedade? Ou posso, por exemplo, vou dar só frango que é mais Não, barato? a gente precisa variar, primeiro, assim, por dois motivos, duas razões básicas. Né? Primeiro, para ter diferentes nutrientes, né? A gente sabe que carne de frango tem um perfil nutricional diferente da carne bovina, da carne suína. E segundo, existe a possibilidade do animal desenvolver hipersensibilidade, principalmente à proteína, né? A diversos alimentos. Tá. Principalmente animais que vinham consumindo ração. Esses animais, todos os Uhum. animais que consomem ração, eles têm algum nível de inflamação intestinal. E essa inflamação intestinal Uhum. aumenta a permeabilidade, e esse aumento de permeabilidade facilita muito esse desenvolvimento das hipersensibilidades alimentares, que é um Tá. grande. Então a gente precisa variar E por isso. as vísceras têm que entrar todos os dias ou pode ser de vez em quando? Como é que fica para cães e para gatos? Elas devem entrar todos os dias,
com exceção, assim, falando de animal saudável, né? Com exceção quando eles têm algum tipo de problema, ou dependendo do tipo de suplemento que você usa. Existem alguns suplementos no mercado que são voltados para alimentação natural, que se você, dependendo da quantidade de vísceras que você coloca na alimentação, ele tem um risco de hipervitaminose. Porque como eles são feitos, vamos dizer, para uma dieta, assim, para atender o maior número possível de modalidades de dieta, se você incluir uma quantidade muito grande de vísceras ou vísceras todos os dias, existe o risco de ter hipervitaminose. Mas, no geral, assim, eu prefiro usar o máximo possível dos nutrientes que os alimentos têm do que usar a suplementação. Que vísceras que são mais comuns aí para o pessoal incluir? Uma víscera que precisa incluir é fígado. O fígado ele é o nosso polivitamínico, né, natural. E o que a gente conseguir de outras vísceras é interessante. Coração é uma víscera super interessante de incluir também. Tem um perfil de aminoácidos, taurina. Tanto de boi quanto de galinha, Isso. né? Os dois também têm composição nutricional diferente. Aí entra naquela de variar, né? Se você conseguir variar essa alimentação, super legal, essas vísceras. E quanto mais vísceras a gente consegue incluir na alimentação dele, não em quantidade, mas em variedade, menor a necessidade de suplementação. Então, a gente acaba usando muitas vezes os suplementos porque a gente não consegue ter acesso fácil a uma quantidade grande de vísceras, né? Então, a gente, às vezes, por exemplo, pâncreas, baço, pulmão, cérebros. Às vezes é difícil de achar, Exatamente, são vísceras que não fazem parte assim, não, da nossa alimentação e acaba que fica difícil conseguir para eles, né? E deixa eu ver aqui o que eu ia perguntar. O pessoal tem muita dúvida também com relação à saúde bucal. Tem um mito de que se eu estiver dando ração, os dentes vão ficar branquinhos e saudáveis. E se der comida de verdade, daí já vai dar problema na gengiva, o dente já começa a ficar com tártaro, apodrecer, enfim, mau hálito, o pessoal pergunta também. Como é que é isso na prática? Ou será que é mais um mito aí com relação ao consumo de ração? As duas grandes histórias, né, mitos que o pessoal conta, uma é da questão das fezes e outra dos dentes, né? Nos dentes é justamente ao contrário, né? A ração, para ela ficar com aquele formatinho de kibble, né, o biscoitinho redondinho, ela precisa ter uma liga, né? Ela precisa ser um alimento viscoso, que tem aderência para poder formar a bolachinha. E quando o animal ela é umedecida novamente pela saliva do animal, aquilo vai virar realmente uma cola e vai aderir com muita facilidade aos dentes deles. Tanto que a gente vê diversos problemas hoje de cães com problemas orais, que não ficam restritos só à parte oral, né? Esse problema vai refletir no corpo inteiro, mas justamente por esse consumo de ração. Essa ração, quando ela é umedecida, ela vai aderir com muita facilidade ao dente deles. E aquela impressão que a gente tem que ela tem esse efeito abrasivo, né, por ser crocante, é mínimo, né? É mais para ter um efeito mesmo do que realmente o efeito em si. Então, hoje, quando você pega um animal que consome uma alimentação natural, principalmente uma alimentação natural que tenha ossos na dieta, é impressionante a saúde dos dentes desses animais. Melhora muito a questão de limpeza. Os dentes do Wilfred são super branquinhos. Eu escovo algumas vezes na semana, mas eu percebo que os dentes dele são super branquinhos. E outra coisa que eu percebo, aí não sei se você confirma essa informação, mas antes eu já tive cachorro que comeu ração e o cachorro tinha um odor muito forte, característico de cachorro. Tinha que tomar banho direto. O Wilfred, se ficar 1 mês, 2 meses sem tomar banho, não tem cheiro nenhum. Porque às vezes eu dou banho porque eu levo ele no parque, enfim, fica imundo, de lama, eu moro em apartamento, eu dou banho. Mas ele não tem cheiro de cachorro. Tem um odor que não incomoda mais, né? Então, eu acredito que isso está relacionado com a alimentação. Totalmente. É um dos primeiros benefícios que a gente nota quando muda o animal para alimentação, realmente o animal para de ter o cheiro, que a gente fala que é cheiro de cachorro, né? Mas na verdade não é cheiro de cachorro, né? Porque o cheiro dele é esse, né? Não tem cheiro nenhum. O cheiro é neutro. Exatamente. Né? Você não tem cheiro nenhum. A melhora de pelo, de pelagem de pele também é impressionante quando muda, sai da ração e vai para a alimentação natural.
o ganho de vitalidade deles. Tem gente que até que fala, pelo amor de Deus, devolve meu velhinho que estava aqui, porque o animal já estava assim, super debilitado, já estava sem vitalidade nenhuma, só queria ficar deitado, de repente você muda para alimentação natural, o animal vira outro, começa a querer brincar, começa a querer passeio. E as fezes, né? Que muita gente também fala, não, cão e gato que come comida natural, que come comida, vai ter as fezes vão ser fedidas, vão ser grudentas, cheiro, vão ser muito, e é justamente ao contrário, né? A alimentação natural ela é muito mais biodisponível, né? A gente está usando alimentos, vamos dizer, na sua forma quase in natura, ou minimamente processado. Então, como o organismo aproveita mais, sobra muito pouca coisa para poder ser jogado fora, né? Então, as fezes, assim, diminuição da quantidade de fezes, do cheiro das fezes, também é uma coisa que o pessoal já nota logo nos primeiros dias. E além de vegetais, né, e algumas frutas, que daí depois você pode indicar algumas para o pessoal, o que dá para a gente complementar, assim, na dieta? Por exemplo, posso dar iogurte, posso dar kefir, posso colocar gema de ovo, o que dá para incluir, assim, além da carne muscular e das vísceras, para cães e para gatos? A alimentação deles vai ser uma combinação, vamos dizer, basicamente de alguns grupos alimentares. Então, vamos falar de uma alimentação cozida, né? Vai entrar, então, as carnes musculares, né? Então, patinho, depende do tipo de carne que você quer usar. Um vegetal com uma quantidade maior de carboidrato, então tubérculos na maioria das vezes, vegetais, uma batata doce, batata doce, mandioquinha, inhame, abóbora, vegetais de baixa carga glicêmica, então folhas, abobrinha, chuchu, e aí dá para entrar nas proteínas como quase que um complemento, né? Dá para colocar também ovos, as vísceras musculosas, dá para entrar também. Folhas é interessante a gente colocar para poder trazer um pouco mais de nutrientes. E aí entra a parte dos complementos, né? É importante ter os ácidos graxos essenciais, então eles precisam do equilíbrio correto, eles precisam de ômega 6 na dieta, mas eles precisa estar equilibrado com ômega 3 para não ser Então teria que entrar, de repente, seria interessante colocar um peixe, uma sardinha, alguma coisa nesse sentido? Excelente. Peixe, sardinha, cavalinha, dá para usar de forma esporádica como um complemento para a alimentação deles. Eu falo de forma esporádica porque como é um alimento um pouco mais forte, vamos dizer, é muito comum eles enjoarem desse tipo de alimento, né? Nossa, o Wilfred ama sardinha, não pode ver, ele fica maluco por sardinha. E o que eu percebo, que eu até comentei ontem na live com o Dr. Vitor Azini, é que ele come primeiro as vísceras e os ossos, eu sempre dou ou o pé de galinha ou o pescoço, ele come isso primeiro e come a carne de músculo depois, deixa por último. Acho que de forma intuitiva ali, ele já vai primeiro, é a preferência dele. Tem a questão por ser mais palatável, né? As vísceras eles têm uma preferência pelas vísceras. Talvez pelo valor nutricional também, né? Mas isso acaba repetindo muito a dinâmica de alimentação dos lobos, né? Dos cânidos selvagens. Quando eles abatem a presa, primeiro eles vão consumir ali as vísceras, depois eles vão consumir o resto, né? O restante. Então acaba provavelmente sendo uma herança que eles têm até hoje, né? Você falou do iogurte. O iogurte é super interessante também de adicionar na alimentação deles. O integral, né? Isso. Não o desnatado, o integral. Nem com sabor de morango, né? Papaya. Aqueles com a menor quantidade de ingredientes, né? Idealmente 2 ingredientes já está mais do que bom. 2, hoje a gente encontra alguns com 3 ingredientes que também são bons. E esse iogurte é até interessante para cães que consomem ração, né? Você pode adicionar que ele vai ter esse efeito probiótico também para eles. E até Queijo pode? Queijo pode também, pode ser adicionado. O único cuidado que a gente tem que ter com queijo é pela densidade energética dele, né? O queijo é basicamente gordura. Então, se a gente adicionar uma quantidade grande, fica fácil de ele começar a ganhar peso.
E para quem faz alimentação cozida, o que que a gente usa para, de repente, fazer o preparo ali de uma carne, de uma víscera? Vai usar o quê? Uma manteiga, um óleo de coco, um azeite? O que que dá para usar? A ideia da preparação da comida para eles, das proteínas, é você cozinhar o mínimo de tempo possível, com a menor quantidade de água. Então, dá para usar Tá. essas gorduras que a gente sabe que são saudáveis, né? Então, óleo de coco, azeite, Uhum. manteiga, banha. E, não, e a gente tem que buscar sempre não deixar ela muito passada. Então, Não esturricar, né? exatamente, assim, tem que ficar vermelhinho por dentro mesmo, para não ter essa perda de nutrientes. Uhum. E a carne pode ser moída, tem que estar um bife cortadinho, isso faz diferença ou não? Dá para ir variando? Para preparação, Que às vezes pela facilidade de ser moída, entendeu? Pode ser que facilite a vida. sim, para preparação, quando a gente vai cozinhar a carne, o ideal é que ela seja um pedaço maior para evitar essa perda de nutrientes. Tá. Mas, assim, isso é o mundo ideal, né? No mundo real, se você for fazer a carne moída, não tem problema. Pode ser a carne moída, a carne picadinha, dá para fazer. Só Uhum. ter esse cuidado mesmo de não deixar ela esturricando lá no fogo, até virar farofa de Tá. carne, né? A carne moída é muito fácil E da de, gente fazer isso, né? de perder o ponto, Sim, né? Eu faço às vezes uns hamburguinhos para ele, assim, umas bolotinhas, legal. porque daí pelo menos a parte central fica bem mal Uhum, passada, né? E o restante eu deixo pouco ali na frigideira, tal, só para dar uma cozinhada de leve. E o legal. que que você indica de fruta? Então, às vezes a pessoa tem em casa, tá comendo e quer dividir isso com o pet. O que que dá para incluir de fruta para um cachorro e para um gato? Frutas, basicamente todas. O que a gente tem de proibidas são, ou assim, que tem um potencial tóxico, é Tá. a carambola, pela questão do ácido Uhum. oxálico, e as uvas, que para alguns animais ela é tóxica e a dose é muito variável. Ninguém sabe Tá. qual é a substância tóxica da uva. Sabe que eles são que causa problemas para eles. E o Tá. abacate também a gente não pode dar a casca para eles também. E o caroço, lógico. Só Só a polpa mesmo. só a polpa ali do Exatamente. abacate. E Tá. das outras, todas as frutas eles podem comer. Frutas cítricas é uma boa opção. Ter Uhum. cuidado só com Com menos carboidrato também? Ou, tipo, a pessoa tem, às vezes, um cacho de banana em casa, tá todo dia ali dando uma banana pro cachorro, às vezes é uma banana terra, é, desse tamanho. Tem que ter esse cuidado com a quantidade de carboidrato das frutas também? sim, sim, tem que ter esse cuidado, principalmente com essas frutas mais doces, né? Banana, manga, mamão, tem que ter cuidado com a quantidade. Por via de regra, assim, regrinha de Tá. bolso, qualquer inclusão extra da alimentação principal não pode passar 10% da alimentação. Então, se ele está comendo, sei lá, 100 gramas de alimentação natural, eu posso dar até 10 gramas de petisco sem ter esse risco de comprometer a dieta e de 10 ultrapassar. gramas é bem pouquinho, É, né? O mas o, petisco é pouco. Não? o, Às vezes o petisco que o dono dá já é equivalente ao conteúdo conteúdo de comida que o cachorro come no dia, né? Exatamente. Você falou, tem gente, eu dou uma banana para ele. Você vai ver uma banana da terra, né, que pesa 300 gramas uma banana. Tá. E como que a gente sabe se o nosso animal tá no peso ou não? Porque, por exemplo, o Wilfred ele é bem peludinho, assim. Como que, sem levar num veterinário, o dono pode, talvez Uhum. apalpando, como que ele faz para identificar se o animal tá no peso certo ou não? Hoje é um dos problemas muito grandes que a gente tem, é justamente isso, né? A gente está tão acostumado a ver animais gordinhos que quando a gente vê um animal no peso ideal, a gente acha que ele está magrinho. Tem até estudo que mostra isso, né? Que cerca de 60% das pessoas que dizem que o seu animal está no peso ideal, na verdade ele está sobrepeso. Então, a gente acostumou. Tá. Como que a gente vai olhar? Existem algumas regiões que a gente pode prestar atenção, vamos dizer assim, para identificar. Então, quando a gente olha o animal de lado, a gente tem que conseguir identificar ali uma cinturinha, né? Não pode ser aquele animal rolicinho. Quando a gente vai, Hum. aí o animal quando é mais peludinho, como o caso do Wilfred, né? Aí a gente tem que realmente apalpar. Você precisa apalpar Tá. a região das costelas. Você tem que sentir as costelas com uma certa facilidade, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, está coberta com algum tecido, gordura e tecido muscular, né? Mas você tem que sentir o espaço entre uma costela e outra.
E aí, para o animal que não tem pelo, quando a gente olha por cima, você tem que identificar aquela cinturinha. Quando você está olhando ele por cima, tem que existir a Tá. cinturinha. Para o animal que tem pelo, aí também é apalpando, né? Você tem que vir apalpando e identificar que a cintura dele está delineada. Para os animais que não tem pelo, também olhar a região aqui do dorso dele, né? A região logo atrás do pescoço, é uma região que eles acumulam bastante gordura, né? Então, quando você começa a ver aquelas dobrinhas, então tem que ficar de olho. Mas, basicamente, olhando essas duas regiões, né? A região ali da costela, você apalpou, você sentiu o espaço entre as costelas com facilidade, né? Também não adianta você enfiar ali 2 dedos de gordura para sentir a costela, né? E na região da cintura. E deixa, e deixa eu te perguntar, você tem visto o uso de dieta cetogênica como tratamento para algumas doenças? Porque a gente tem, por exemplo, o uso para humanos, né, de dieta cetogênica, por exemplo, para tratamento de epilepsia, às vezes câncer, Uhum. enfim. Para animais, você já tem visto alguma utilização e algum efeito de dieta cetogênica para esses bichos ou Sim, não? sim. Para epilepsia, já tem trabalhos mostrando o resultado dela para epilepsia. E para o tratamento de câncer, existe um centro nos Estados Unidos que se chama Ketopet. Ele é um braço de uma empresa que chama Epigenics, que é uma empresa que estuda câncer Ah, em humanos, que eles já têm um trabalho assim bem desenvolvido, tem um site bem legal também, quem tiver curiosidade, o site deles é muito top nesse sentido. depois você deixa lá a referência para o Sim. pessoal. Eles têm um trabalho, eles têm vários casos, relatos de casos de remissão de diferentes tipos de câncer. Legal. Eles usam dieta cetogênica, restrição calórica e câmara hiperbárica para o tratamento. Assim. Tá. E com resultados muito, muito, muito bons mesmo. Então já E é na sua realidade. prática, o que você tem visto de reversão, assim, de doenças? A gente sabe que tem muita gente que consegue reverter, por exemplo, diabetes com uma alimentação low carb, Uhum. cetogênica. O que você vê aí na sua prática de tutores que mudaram a alimentação e de doenças que, em virtude disso, foram curadas, né? Ou que melhorou o quadro do animal? No caso específico da diabetes, é um pouquinho mais difícil. A gente não consegue reverter em cães. Em gatos, já existe já Tá. essa reversão da diabetes. Em cães, a gente não consegue, porque na maioria das vezes, essa diabetes é causada por uma deficiência pancreática. Aí existem algumas teorias que dizem que, como a ração hoje existe uma carga de carboidrato muito grande, vários anos esse pâncreas tendo que trabalhar Já gerou um problema. além da necessidade dele, ele acaba gerando uma pancreatite e acaba tendo uma degeneração celular mesmo. Então, ele vai ficar um animal dependente de insulina, só que com a alimentação a gente consegue dar Tá. uma qualidade de vida muito superior para ele. Né? Ele vai precisar de uma quantidade muito menor de insulina. A gente não vai resolver só o problema da aplicação de insulina. A gente tira a causa, que é o excesso de carboidrato. Outras doenças que Tá. os animais respondem muito bem também. Animais que têm Alergias, eu acho. alergias. Hoje, grande parte dos animais que são diagnosticados aí como atópicos, né, que tem teoricamente, essa alergia de forma genética, o que ele tem, na verdade, é uma hipersensibilidade alimentar. Então, eles têm esse problema de hipersensibilidade, acaba externando na pele, e é, assim, fantástico você tira a ração dele, entra com uma alimentação, aí tem que ser uma dieta formulada com esse fim, mas uma alimentação natural, o resultado é praticamente assim, imediato. O animal para de se coçar, às vezes aquele animal que já estava, sei lá, 3, 4 anos sendo controlado com o uso de corticoides e outros produtos, ele consegue ter uma qualidade de vida excelente sem o uso de nenhum tipo de medicamento. E aí, sem falar, animais com problemas renais, assim, tinha que ser quase que uma obrigação você dar para ele uma alimentação natural. Porque o que a gente precisa Tá. para um animal que tem problema renal é fornecer para ele proteína na quantidade certa e uma proteína de alta biodisponibilidade, de alta digestibilidade. E hoje, nas rações, a gente muitas vezes não consegue isso. Né? Então, quando a gente muda, Tá. a gente dá uma sobrevida para o animal fantástica. E essas doenças crônicas, de maneira geral, né? Quando a gente consegue
nutrir o animal melhor, ele vai responder melhor ao tratamento, com certeza. Como você citou do câncer, problemas hormonais, mesmo a dieta não estando diretamente ligada a isso, mas quando você consegue ter um organismo mais saudável, com certeza ele vai responder melhor ao tratamento, seja qual for, né? O pessoal tá mandando uma série de perguntas, mas só para acalmar o coração aí, sempre eu peço para os convidados depois colocarem uma caixinha lá de perguntas. Legal. E direciono que vocês vão para lá fazer algumas perguntas que não foram respondidas na live. Então fica tranquilo que a gente está aqui com algumas perguntas que o pessoal já tinha feito antes, que são as que eu estou fazendo. E se o pessoal tiver alguma dúvida, depois o Alexandre vai abrir uma caixinha lá para ir respondendo aos poucos, né, Combinado, Alexandre? sim. Não, eu abro e aí qualquer dúvida que a gente não consiga falar aqui, eu falo por lá. Né? Tá. Legal. Beleza. E a outra dúvida que perguntam bastante é com relação à água. Fala assim, quando meu cachorro comia mais ração, ele bebia mais água. Agora, não sei o que está acontecendo, está bebendo menos. Acontece isso em uma alimentação natural, de o animal procurar menos água? Sim, o que acontece é que ele tem a necessidade hídrica dele, né? Mais ou menos, para a gente calcular, é em torno de 60 ml por quilo. Então, um animal de 10 quilos ele vai consumir 600 ml de água. Quando a gente dá a ração para ele, a ração ela tem 10%. Ela é seca, né? Ela tem 10% de umidade em torno disso. A alimentação natural, ela vai ter 70%. Então, você já está dando muito, grande parte dessa necessidade hídrica dele já está sendo atendida pela própria alimentação. Então, ele vai procurar menos água do bebedouro, né? Isso, então, vai diminuir. É normal que ele diminua o consumo do bebedouro, a gente tem que acompanhar, lógico. E tem também a questão do alimento industrializado. Eles acabam usando, por exemplo, o sódio como sendo um conservante. Esse sódio acaba gerando também uma maior sede no animal. A mesma coisa quando a gente come, a gente não come, né? Mas quando o pessoal come aí esses biscoitos, esses salgadinhos, esses Ruffles, essas coisas que tem por aí. Dá uma sede desgraçada. Você come e já corre para tomar água, né? A mesma coisa. Negócio seco e totalmente cheio de sódio, cheio de sal. E dá para dar alguma outra bebida além de água? Posso dar, por exemplo, um chá de camomila, um chazinho para cão e gato, ou é só água mesmo como fonte de líquido? Dá para dar outras coisas. Chás pode dar, dependendo, lógico, do tipo de chá, né? Os cães são... a cafeína é tóxica para os cães, então esse chá preto, esses chás que tem cafeína não pode ser dado para os cães. Mas essas outras infusões de ervas pode ser dado sem problema algum. E até para cães que têm dificuldade de atingir a quantidade recomendada de consumo de água, pode-se fazer, às vezes, dar água de coco, fazer água saborizada, ou com frutas, ou então com carne mesmo. Você bate a carne no liquidificador e faz gelinho. Tá. Às vezes, diluir o próprio iogurte num pouco de água, dar aquela água com iogurte para eles. Eles gostam bastante também, tanto para cães como para gatos. Então, ele aumenta esse consumo de água. No calor, o que eu faço às vezes é congelar, dar uns cubinhos de iogurte assim para ele Super adora. legal, Ou de caldo mesmo que sobra das carnes, assim, na hora do preparo, aquele líquido que fica, congela e dá o gelinho, aí ele fica arrastando aqui, sujando a casa inteira, para lá e para cá, com gelo. Sim, mas gosta. Às vezes até o próprio gelinho de água mesmo já estimula eles a tomarem mais água, né? Vira um brinquedo, né? O ruim é isso, que molha a casa inteira, né? Mas... Eu acho que a nossa live vai fechar aqui. Aí vou pedir para você fazer aquilo, de colocar uma caixinha lá de pergunta para o pessoal te mandando, pode ser? Pode ser, eu vou abrir a caixinha lá agora. Aí, se tiver ficado alguma dúvida, o pessoal pergunta por lá, então. Beleza. Eu vou tentar salvar a live aqui, vamos ver se dá certo. Aí quem não puder assistir, não conseguiu assistir, vou ver se eu consigo colocar lá no YouTube também. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo bate-papo, viu, Alexandre? Eu que agradeço, Jade, mais uma vez pelo convite. É bem legal, eu gosto bastante de participar do seu espaço aqui. Imagina, e o pessoal que não estiver te seguindo ainda, vou deixar também de novo o teu Instagram lá, porque já tem muito conteúdo postado e todo dia você tá botando mais coisa, né? Sim, o objetivo é que todo mundo saiba que pelo menos